Olá, juventude! Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Jovens Solidários. Uma série que vem apresentando projetos e ações solidários aqui na Diocese de Caxias do Sul e também para que a gente conheça um pouquinho mais sobre o trabalho dos voluntários que fazem esses projetos acontecerem. Hoje a gente vai conhecer mais uma linha de ação da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua, que é um projeto que leva sopas às pessoas em situação de rua aqui em Caxias do Sul. E o nosso convidado de hoje é o Cristiano Sgarioni, que veio contar um pouquinho para nós de como funciona esse projeto e como que é o trabalho voluntário lá. Então, boa noite, Cristiano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Conta um pouquinho para nós como que funciona esse projeto e como que surgiu. Bom, então esse projeto surgiu há aproximadamente 7, 8 anos. Um grupo de amigos que na época, se não me engano, trabalhavam na empresa RBS, se juntou para fomentar essa questão de apoiar alguém que estava passando necessidades. Com o passar dos 2 anos, esse grupo ganhou força e acabou encontrando a Teri Mandelli, que já coordenava alguma coisa na Pastoral dos Moradores atual de rua. Então essas duas forças se juntaram e com a junção dessas forças se começou a fazer esse trabalho um pouco mais amplo. Inclusive nos últimos 4 anos se conseguiu fazer o processo de montar a hospedagem solidária. Como é que funciona então? Essas pessoas procuram pessoas na comunidade que queiram fazer algum tipo de ajuda, tanto na questão de alimentação, quanto na questão de calçados, vestuário, utensílios. E como grandes parceiros desse longo tempo, se tem o Moinho Galópolis, por exemplo, que a cada 8 meses doa um volume de farinha já com fermento e tal. E aí, juntamente com uma padaria de um bairro que alguém conseguiu, e aí toda semana, na hora que nós vamos fazer o trabalho da entrega da sopa, se tem sempre pães também para entregar juntamente, para reforçar a questão da alimentação. Então, a questão do pão já não é mais um problema, né? Juntamente com isso, tem alguns parceiros de alguns mercados e da própria Ceasa, que nos entrega a xepa, né? Aquilo que não serve para ser vendido ou que não teria condições. Então a gente recebe esses hortifruti grangeiros, né, frutas, verduras, e faz todo o processamento, né, para que justamente depois a gente possa vir a confeccionar, fazer a sopa para levar para o pessoal da rua. Então a gente aceita doações de muitas coisas diferentes, muitas vezes os alimentos estão um pouco comprometidos. Nosso trabalho também é fazer essa seleção, organizar todo o cenário. Só que para uma sopa ficar boa, a gente tem que ter uma proteína, né? E infelizmente o momento atual econômico não está tão bom. Então a gente acaba vendo o que tem de promoção por aí e tal, e mesmo enquanto voluntário se consegue algumas doações e se junta para poder que a sopa seja tão boa quanto se fosse na casa da gente, né? Então, com isso, a gente consegue entregar algo além do amor de fazer, que tenha um bom gosto e que as pessoas se saciem, né? Porque a fome é grande. E essa produção das sopas é toda feita por voluntários? Toda feita por voluntários. Então, desde a questão de, muitas vezes, ir buscar uma doação, daqui a pouco, esse tempo o pessoal foi a Santa Luz do Piaí pegar uma doação de brócolis, por exemplo. Se trouxe para cá, daí já era uma produção que tinha uma parte um pouco comprometida, se selecionou, se cortou, se organizou, se congelou e se deixou pronto, né, o insumo para que nas próximas semanas se utilizasse. E assim sucessivamente com todas as outras coisas. O que é básico para se fazer a sopa na quinta-feira ou no dia que se define? Que se tenha a proteína para poder dar esse valor, né, calórico, e também a questão de fazer um bom tempero, né, a questão de cebola e tal, para que depois, quando a gente colocar os amidos, a parte de batata, cenoura e o que for que tiver, ela encorpe e fique gostosa e também que tenha bastante, ela fique cremosa, né? Uhum. Então, em quais áreas que esses voluntários atuam e como que é a participação deles nesse espaço? São as mais diversas áreas, né? Tem pessoal da área da educação, tem pessoal da área da comunicação, vendas. Eu trabalho com tecnologia, já teve pessoas que hoje não estão mais, que eram da área do direito, então não existe uma regra, né? A gente tem um local que a gente se encontra, a gente é um pouco nômade porque, como eu falei anteriormente,
Nós estávamos, há 4 anos, iniciou a hospedagem solidária. No começo a gente fazia um trabalho conjunto, na mesma noite que fazíamos a sopa, também se apoiava para apoiar na confecção da janta dos moradores que vinham se hospedar naquele local. Mas a gente começou a ver que estava difícil, porque são muitos processos na mesma noite e a quantidade de voluntários é uma coisa que mais ou menos se mantém estática, não aumentou tanto na proporção do volume de trabalho. Então hoje a gente atua, o pessoal da hospedagem atua lá em Lourdes e a gente permanece na paróquia São Pelegrino, então seguindo esse roteiro, né? A gente se apoia, a gente compartilha doações, tanto de cobertores, de roupas, de calçados, porém a execução das tarefas hoje ela é isolada por essa questão de conseguir cada um no seu métier da continuidade, né? Então, aproveitando, para quem quer se tornar voluntário ou que gostaria de fazer alguma doação para o projeto de vocês, como que faz? Na verdade, a nossa referência é na quinta noite, na Paróquia São Pelegrino, depois das 18 horas em média. Depois eu posso deixar alguns contatos, se for o caso, meu e de algumas outras pessoas que são membros do grupo. E não tem nenhum tipo de restrição, é só querer ajudar. A gente está sempre de braços abertos, tanto para receber a doação, quanto para novos integrantes que queiram ter a experiência, né, de ser voluntário e principalmente dessa questão da pílula semanal de choque de realidade. Deve ser bem difícil e uma realidade que a gente não está muito acostumado no momento, né? A gente costuma falar que a gente sabe disso, nós somos jovens, enfim, ou já fomos mais jovens, mas a questão da noite caxiense, como ela muda depois de um certo horário, isso vale para todas as grandes cidades, e como o clima muda, o tipo de público muda, a questão dos travestis, das mulheres noturnas, e vira uma outra cidade, e aí todo mundo sai da toca. E aí a gente tem a tendência de fazer nossos julgamentos, porque a gente sempre vai medir os outros pelos nossos sapatos, né? Mas aí a gente percebe que da maneira deles, pelas escolhas que eles fizeram, talvez não tiveram como fazer, é cruel. Aproveitando sobre essa experiência, né, do voluntariado, o que te levou a ser voluntário e como que é essa troca de experiência, tanto com as pessoas que vocês atendem, né, quanto com os outros voluntários que participam desse projeto? Eu acho que a palavra, quando a gente fala em voluntariado, a primeira coisa que precisa existir, e não é uma forma de cobrança essa minha afirmação, é o que eu vejo que precisa existir para o processo e os projetos andarem, é comprometimento. E também assim, ser voluntário, agora é uma opinião pessoal, é importante fazer uma divulgação tipo essa que estamos falando no intuito de agregar mais pessoas, mas se para cada ação que se fizer na rua a gente bater uma foto e for colocar na rede social, no meu entendimento, na minha opinião, e eu acredito que seja a opinião de vários, não faz tanto sentido assim, e provavelmente esse voluntário não vai ser perene, ele não vai permanecer, porque ele está lá pelos objetivos errados. Então assim, toda a quinta noite eu recebo um presente, né, que parece, eu me lembro que quando eu convidei um grande amigo meu, que hoje é uma das lideranças, eu disse para ele, num dia que nós estávamos juntos no encontro do Cenáculo de Maria de Flores da Cunha, a qual eu faço parte também, e eu disse que para mim a presença na quinta noite, junto com os moradores de rua e todo o invólucro que a gente conversa, a gente ri, é um lugar animado, a gente reza, era um elixir para mim. Ele disse, cara, mas como pode? Não faz sentido para mim. Uma coisa que, de certa forma, muitas vezes vocês estão levando comida e secando gelo, porque é isso que é, né? A gente sabe que a droga é um dos grandes motivos, né, sendo ela lícita ou ilícita, das pessoas estarem na rua. E a gente sabe que, sei lá, de 100 pessoas, se a gente falar com o pessoal da Pátina, em média tu salva 2 ou 3. Quer dizer, esses 97, a gente está só secando gelo, literalmente. Mas aí sempre me vem a parábola, né, ou a historinha da estrela do mar, né, que tinha um monte de estrela naquela costa. Mas para aquela estrela que eu peguei e joguei de volta, né, então eu tento ser, e eu acho que é um lema do trabalho que se atua, é não pensar muito a longo prazo e não criar grandes expectativas. É tentar ajudar aquela pessoa naquela noite e saber que a gente saciou a fome dela, saciou o frio dela, e pode ser que na próxima vez
em alguma situação extrema, já que eles vivem na linha da navalha, não dá para ser ingênuo também e pensar que eles, em uma situação de fissura, por falta de droga, não nos fariam mal. Então também a gente não pode se jogar na noite sem alguns bons cuidados de cautela, não ir com no mínimo um volume de homens, não sair somente com, sei lá, no mínimo umas 6 pessoas. Então se toma alguns cuidados. Claro que se for para acontecer, a gente não teria muito o que fazer, mas a gente tenta ter uma boa prática também e não segue uma ingenuidade, né? Acho que isso vai muito do encontro de uma frase que a gente escuta muito dentro da Igreja Católica, que é fazer o pouco, o possível e o constante. Isso aí, a irmã Marta falava muito isso. Que o prego para entrar na tábua tem que receber muitas marteladas, né? Lembrando também que o Papa Francisco trouxe muito, né, nos últimos tempos, a frase de que a gente seja uma igreja em saída. Então, seja uma igreja em missão, que a gente não fique esperando e vendo as coisas acontecerem, mas que a gente vá atrás e vá fazer o melhor, né? Assim como cristãos, fazer o melhor para a comunidade. E eu fiquei sabendo que no teu aniversário de 40 anos, tu fez um pedido muito especial para os teus convidados para a festa. Conta um pouquinho para nós o que foi esse pedido. Na época, e até hoje eu tô com esse mesmo público, eu fazia pilates com umas senhoras, enfim, e ainda faço, né? E eu achei interessante a abordagem de uma delas. Ela já é uma senhora aposentada no ramo da educação, enfim, tá bem sucedida, tem saúde. E ela disse, esse ano no meu aniversário eu não quero nada, eu pedi alguma coisa, e aí isso ficou martelando. Mas eu nem estava planejando sequer fazer a festa dos meus 40 anos, e quanto muito chegar nessa abordagem. Então, após falar com essa amiga, enfim, do colega da área do Pilates, a opção que ela fez de não querer presente de aniversário para si, e sim solicitar para que as pessoas dessem para ela algo por algum projeto social, me fez pensar. E aí estava em processo de talvez planejar uma festa e tal, enfim. E aí quando surgiu a oportunidade, tudo deu certo, os astros se alinharam, eu decidi então, enfim, que eu até acabei ganhando alguns presentes para mim, mas, cara, aquele dia a gente encheu, eu tenho uma doblô, então a gente encheu toda a doblô na parte de trás e mais uma Paraty. Se não me engano foram umas 20 cestas básicas, assim, no fringir dos ovos. E a questão toda aqui não foi o volume que se gerou, poderia ser menos. A questão toda foi, o pessoal aceitou o desafio e principalmente saber que de alguma forma, né, porque um presente, se ele é dado e recebido, mesmo que tu saiba a pessoa que te deu, ele faz muito sentido, mas é algo passageiro, né? E de certa forma, o pegar esse alimento, organizar ele e depois, até nem sei, algumas famílias do Riolon receberam, não vem ao caso, saber que a gente fez a diferença na casa de alguém, aí o verdadeiro espírito, no meu entendimento, no que eu acredito, fez sentido, entendeu? É a questão do sentido, do porquê. Porque eu teria mais umas roupas, uns tênis, umas bebidas, tudo fugaz, né? E não faria tanto sentido quanto o que fez pra mim, né? O que realmente preenche, né? É isso aí. E tu como pai, né? Porque eu sei que casado, tu tem filhos, tem o teu trabalho. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final, porque eu acho que hoje as pessoas têm a tendência de protelar muito ou ficar colocando desculpas de que eu tenho muita coisa para fazer, ou eu não tenho tempo. Qual que é a tua mensagem final para isso? A importância do voluntariado? Tem algumas palavras que me norteiam, né? A primeira delas, eu já falei, mas eu gosto de salientar, que é dar ênfase à gratidão. Dar ênfase à gratidão justamente porque toda quinta-feira à noite eu sofro um choque de realidade. E aí quando eu tô tirando o pé do chão, começando a me deslumbrar com dinheiro, com poder, com os prazeres da idade, que tudo isso é muito bom, mas se eu não tivesse a pastoral para me manter com os pés no chão, certamente eu seria uma pessoa pior do que eu sou hoje. Então a primeira coisa, no sentido da gratidão, por exemplo, nós estávamos chegando hoje aqui para essa conversa e alguém falou que estava frio, e realmente está frio. Mas eu sempre faço o contraponto. Se está ruim para nós, com alimento, com um lugar fechado, com roupas, imagina os caras que estão na rua molhado, que puxaram o carrinho o dia todo. Então assim, essa questão da gratidão é fundamental.
tu me fizeste um questionamento com relação a ser pai, né? Eu tenho um filho, o Lorenzo, vai fazer 10 anos agora no dia 15, e ele já me acompanha há uns 3 anos pelo menos. E começou assim, ao natural, eles pai, eu queria ir contigo e tal. E muitas noites, quando a coisa aperta, porque às vezes, sabe, o voluntário não se cobra ninguém, mas para fazer a sopa, para sair para a rua, para acontecer, tu precisa de um quórum mínimo, desde que seja uma pessoa que te entrega a cumbuca para te pôr a sopa dentro. E ele vem me acompanhando, sempre numa situação de disponibilidade, e eu vejo que aparentemente ele gosta. E aí vem uma outra palavra que faz todo sentido para mim, que é o legado, né? Que muitas vezes a gente sabe que, quanto pai, a gente sempre tenta acertar, mas a gente às vezes faz ações que não falam aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Então, muitas vezes a questão é o exemplo, né? Então, assim, ele frequentar, a gente sabe que hoje, a gente sabe, famílias de classe média, a gurizada se serve demais, sobra comida no prato, então, assim, sempre tem a referência assim, cara, tu serviu tudo isso porque tu sabe que tem gente que, sabe, parece bobo isso, mas presenciando situações, nada de crítico, mas vendo que as pessoas passam fome, passam frio, não tem dente, não chegam lá às vezes com umas feridas na perna, que a gente já precisou encaminhar para as UPAs, sem forçar, mas assim, a realidade é essa. O mundo de Bob que a gente vive, de TV a cabo, de iogurte, de jogo online, de videogame, também faz parte da vida, mas a vida não é só isso. Então, gratidão, legado e, por último, que daí me parece que é o fechamento geral, é o sentido de vida, né? Infelizmente, mesmo sendo cristão, cenante e outras coisas, eu acabei aprendendo o lema do cristão numa aula de marketing de uma pós que diz que o lema do cristão é viver para servir. E no nosso mundinho de Bob, todos vivemos no nosso mundinho de Bob de alguma forma, a gente acaba se isolando e reclamando de muitas coisas e dizendo que as coisas estão ruins, que eu estou ganhando pouco, que o salário diminuiu, que o governo aumentou os impostos. Tudo isso é verdade, mas na prática, o que a gente está fazendo, devolvendo para a sociedade, né? Então, assim, só esse ato de tu se permitir, de ter o choque de realidade, de tu passar a valorizar o que tu tem, e tu exacerbar a gratidão, eu posso te afirmar de pé junto, assim, de verdade, que a minha vida mudou muito positivamente por causa daquilo que eu entrego, né? E que o universo me devolve, porque é assim o ciclo das coisas. E um outro ponto, também a gente brinca, que uma vez eu fui abordado por um colega de trabalho, tipo, na concepção dele, me disse assim, quer dizer que então, Cristiano, toda quinta-noite, tu sai daqui do trabalho, tu vai para um lugar, tu empresta teu carro, tu gasta teu combustível sem ganhar nada. Daí eu respondi para ele, eu não ganho dinheiro, eu ganho outras coisas. Então é uma questão de saber perceber e ter a sensibilidade de ver. E a gente brinca na pastoral que a nossa moeda de troca, a gente não está lá por isso, mas acaba acontecendo porque é natural do ser humano, quando a gente, de certa forma, faz algo por alguém, acaba vindo um retorno. E o retorno, a gente conta a quantidade de Deus te abençoe que a gente recebe. E são muitos Deus te abençoe. Na simplicidade deles, muitas vezes também a gente acha que eles seriam seres egoístas, porque a gente pode dar uma, ou duas, ou três, dependendo do tamanho da fome. Então, mesmo eles estando numa situação extremamente crítica, eles dizem assim, não me dá duas, eu não vou comer, eu prefiro que tu dê para outro. Então, assim, mesmo no lugar que tu acha que não viria algo, sempre tem um aprendizado de humildade, de troca. Então, assim, isso tudo também nos faz refletir, né? E vendo, muitas vezes, quando a gente vai fazer esse trabalho com eles, a gente poderia dizer que eles são os esmoleiros ou eles são quem a gente está ajudando. Só que, na verdade, é o contrário. Quem está esmolando na hora que a gente vai oferecer, interagir com eles, chamando eles pelo nome e tal, somos nós. Então, o fechamento da vida é assim, só existe uma forma da gente se preencher. É vendo a felicidade dos outros por alguma coisa que a gente contribuiu.
Então, Cristiano, eu queria te agradecer muito pela nossa conversa. Acho que o intuito desse projeto Jovens Solidários é exatamente estimular o voluntariado, para que as pessoas tenham essa experiência de serem voluntários e ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Porque, como tu comentou, quem recebe é muito mais a gente do que a pessoa que a gente está ajudando. Então, para quem quiser ser voluntário e participar desse projeto, a gente vai deixar os contatos na descrição do vídeo. E na semana que vem a gente se encontra para mais um vídeo do nosso projeto e até lá!